Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de TCC 1. Bom dia, professor. Continuidade aqui ao nosso assunto. E aí eu pergunto a vocês se vocês concordam com a gravação da aula, para que posteriormente eu possa estar divulgando no meu canal de YouTube, assim vocês, né, podem ter acesso a ela depois, e aqueles alunos que não puderam assistir no horário da aula podem estar acompanhando. Então, vocês concordam com a gravação da aula? Sim, professora, concordo. Concordo, professora. Tá certo, gente. Então, vamos lá, Bom dia. Deixa eu só colocar aqui onde que a gente parou na aula passada. Pronto, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Beleza. Sim. Então, a gente na aula passada tinha falado, né, de forma resumida, um pouco mais da introdução. Depois a gente falou da metodologia e agora a gente vai focar na introdução. Então, como eu havia dito para vocês em aulas anteriores, a disciplina de TCC1 eu trago para vocês o conteúdo o conteúdo para que vocês consigam elaborar um trabalho de conclusão de curso completo, né? Então, no TCC1 vocês aprendem tudo. E aí, no TCC2 a gente vai fazer mais um acompanhamento, readequação e ajustes, né, do que será o trabalho final para a banca. Onde a gente vai estar fazendo um acompanhamento dos trabalhos que vocês vão estar construindo lá no TCC2. Então, aqui no TCC1, dando continuidade, né? A gente já disse como fez o trabalho, onde na parte introdutória a gente trouxe a parte de contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese, objetivos, finalizando assim a introdução. Também falamos sobre a metodologia, que também foi questão, né, que caiu na avaliação da semana passada. Então, dentro disso, a gente vai agora continuar, né, vamos falar sobre o que é que será encontrado, né, quando vocês estiverem escrevendo a metodologia, os resultados de discussão de vocês. Então, o que é que a gente deve colocar em resultado de discussão, né? O que se colocar nos resultados? Então, responda uma pergunta: o que é que foi encontrado? Seja seu trabalho bibliográfico ou de campo, você vai ter resultados de discussão. A diferença é que a fonte dos seus resultados num trabalho bibliográfico vai ser através da literatura, onde vocês vão estar buscando artigos ou livros, né, ou qualquer fonte de informação científica para poder estar colocando no trabalho de vocês e vocês dando a opinião de vocês quando forem discutir aqueles resultados. Então, exemplo, você traz segundo o autor X, né, para o tema lá do seu trabalho, ele diz isso, isso e isso. Mas, em contrapartida, existe um outro autor que trabalhou em outra situação, que ele trouxe outra realidade. E aí você vai debatendo, né, as informações que a literatura está trazendo ali para você. Então, no resto da discussão, para um trabalho bibliográfico, ele vai ter uma base bibliográfica ainda muito grande, mas você também vai poder estar colocando suas palavras quando você estiver discutindo ali aqueles resultados. Já numa pesquisa de campo, os resultados são seus, né? Você que coletou aquelas informações, vamos supor, num hospital, num laboratório, seja lá onde tiver sido, com pessoas, né, ou através de prontuários, através de fichas, como ficha do Sinan, né? Então, não importa como você coletou seus resultados, lógico, né, que tenha tido, eita, a concordância agora deu um trava-língua aqui, desde que ele tenha sido, né, descrito na metodologia como você coletou, para que você possa alcançar os seus objetivos. Então, lá nos resultados, você vai estar apresentando aquilo que você conseguiu encontrar dentro da pesquisa de campo que você fez. E você, ao discutir aquilo, você também vai estar comparando, trazendo a perspectiva de alguns autores, só que com a base bibliográfica, né, menor do que o que você traz dentro de um trabalho que ele é todo bibliográfico, certo? Então, nos resultados de discussão, né, no resultado você vai interpretar
o que os seus resultados trouxeram. Então, o seu resultado, ele trouxe o quê? Trouxe X, Y, Z, então você vai ter que colocar X, Y, Z ali no seu trabalho. Você pode utilizar gráficos, né, ou outras formas de demonstrar, de apresentar aqueles resultados, certo? E isso também vai variar de acordo com cada tema, de acordo com o que você está trazendo ali. Então, a sessão ele vai ser composta por palavras. Então, vocês vão contar uma história dentro daquilo que vocês propuseram na temática e no objetivo de vocês, né? Então, vocês vão estar apresentando os resultados ali, discutindo, apresentando a história daquele contexto. Vocês podem apresentar isso em forma de tabelas, gráficos, figuras, lembrando sempre de destacar os principais resultados. E, lógico, também deve ter a estatística ali para afirmar, né, dar apoio às afirmações de vocês. Então, a estatística que vai estar dando comprovação daquilo que vocês estão falando. Então, não é achismo. Eu acho que por esse número pode ser importante tal resultado. Não, a estatística ela vai ter ali subsídios, né, cálculos matemáticos para definir se aquele resultado é ou não importante. Algo que sem isso a gente poderia aferir de forma errada no achismo e chegar a uma conclusão equivocada. Então, eu pergunto para vocês, gente, eu vou fazer um desenho aqui, tá? Uma obra de arte. Deixa eu só finalizar aqui para poder riscar na minha tela. Cadê? Vocês estão vendo aqui os meus slides? Continuam vendo? Professora, dá para ver. Tá, beleza. É porque eu tinha mudado aqui, eu não sabia se estava aparecendo. Então, quando eu estou falando de gráficos, figuras, vamos supor que eu vou perguntar para vocês as seguintes situações. Se eu tiver, vamos pôr uma imagem assim, ignorem o tipo de desenho, é porque desenhar com o mouse não é fácil. Então, se eu tenho isso aqui para representar alguma coisa lá no meu trabalho. Aí vamos supor que em outro momento eu tenho isso aqui. Ai, meu Deus. Aí tem lá as porcentagens certinhas. Outra imagem que eu posso colocar aqui. Eita, que letra linda. Deixa eu fazer só mais um para a gente finalizar aqui. Para poder... Ah, meu Deus! Então, gente,
Vamos supor que eu tenho esta imagem aqui no meu trabalho, que pode ser uma fotografia, um desenho, tá? Uma imagem qualquer. Isso aqui eu chamaria de quê? De figura, de gráfico, de tabela, eu chamaria isso aqui de quê? Ai. Hein, gente? Isso aqui, essa imagem aqui seria o quê? Meninas? Figura, professora. Vamos lá. Por enquanto eu não vou dizer se está certo ou errado, tá? Eu vou só colocar o que vocês estão me dizendo. Ó, eu vou escrever só fig, porque se eu for escrever figura, vai perder o tempo do mundo todinho. Essa aqui, onde eu tenho imagem, que tem umas porcentagens, né? Que teria ali uma estrutura com algumas informações. Isso aqui seria o quê? Hein, gente? Meninas, esse segundo foi o quê que eu fiz? Poderia ser um gráfico. Gráfico. Vamos ver daqui a pouco. Ou estatística, professora. Não, que teve estatística relacionada aí, teve. Mas vamos lá. Esse aqui é o quê? Então, eu tenho informações e tenho números. Esse aqui seria o quê? Seria um gráfico, uma figura, uma tabela, um quadro. Hein, gente? Bora, meninas. E aí? Ninguém? Esse aqui. Isso aqui é tudo texto, tá? Eu não escrevi para não perder tempo. Esse aqui seria o quê? Bora, meninas. Vocês tomaram café não, foi? Ou vocês não estão me ouvindo? Poderia ser uma consegui... tabela, professora. Qual? Esse aqui? De texto. Esse aqui é uma tabela. Ups. E o de baixo? E esse aqui? Também uma tabela. Tabela também. E esse aqui? Embaixo? De baixo é gráfico. Gráfico. Então, vamos ver se o que vocês falaram está certo ou não. Então, deixa eu só mudar a cor aqui para vocês. Então, vamos lá. Aqui, este indivíduo aqui está ok. É uma figura, tá certo? Então, no texto, quando a gente estiver mencionando algo que precise ser representado através de alguma imagem, gráfico, tabela, seja lá o que for, lembrar que sempre isso pode ser ou na contextualização ou em resultado de discussão, tá? A qualquer momento pode aparecer. Então, eu sempre tenho que fazer primeiro uma chamada no texto para ele. Então, vamos supor que eu estou explicando lá sobre a arborização de uma área residencial, segundo a figura 1. Aí, abaixo daquele parágrafo, eu coloco lá, figura 1. Lembrando que a legenda da figura, ela vai ser sempre abaixo da figura, tá? E você vai descrever o que é que aquela figura representa. Tá? Então, ela tem que ser autoexplicativa, ou seja, só em eu olhar ela, quando eu digo olhar a imagem, eu estou incluindo a legenda, então eu tenho que que conseguir compreender o que aquilo quer falar. Então, a figura, ela tem que ter uma legenda que explique ela.
sem que eu tenha a obrigação, a necessidade de ir até o texto para conseguir saber o que é que aquela figura estava querendo dizer, certo? Então, eu coloco figura 1, a legenda, né, a informação ali, e depois a fonte, que é de onde eu tirei aquela imagem. Da mesma forma, a gente vai ter o quê? Vocês falaram que isso aqui é um gráfico, certo? Então, de fato, ele é um gráfico, mas no texto ele não vai aparecer como gráfico. Ele vai ser figura. Tá? Então, vamos supor que fosse o mesmo trabalho. Aqui seria a figura 1, aqui seria a figura 2. A terceira figura seria a figura 3 e assim sucessivamente. Tá? Então, ele é um gráfico em formato de pizza, mas ele vai ser representado no trabalho com o nome de figura. Aqui vocês disseram que é uma tabela. Ok, é uma tabela. Qual a diferença aqui, que na verdade está errado? É que uma tabela, ela não tem aquelas linhas que eu acabei de apagar. Divisórias. Isso. Ela não é fechada como a gente vê aqui no quadro, tá? Então, a gente tem aqui uma tabela e aqui não é uma tabela. Aqui é um quadro. E aí, qual a diferença? Tabela, eu vou estar trazendo números. Quadro, eu vou estar trazendo texto. O quadro, ele é fechado, tá? Outro detalhe que difere da tabela e quadro das figuras, tá? Quando eu falar figura, lembre-se que eu estou falando de gráfico também, tá? Então, a legenda da tabela, ela vai ser em cima. Então, em cima, a gente escreve tabela 1. Gabi, Então, tabela 1 e a legenda dela. E a fonte a gente coloca embaixo. A mesma coisa com o quadro. Certo? Então, a gente coloca quadro 1 e a fonte embaixo. Outro detalhe. Se eu tenho no meu trabalho, eu estou escrevendo lá, e eu já coloquei 13 figuras, e vai vir a minha primeira tabela. Essa tabela eu vou colocar tabela 14 ou tabela 1? Hein, gente? como é, professora? A senhora poderia repetir, por favor, a pergunta? Eu coloquei 13 figuras no meu trabalho já em ordem, tá? E aí, depois da 13ª figura, eu vou acrescentar uma tabela. Essa tabela, ela vai ser número 1 ou número 14? Número 1, porque foi a primeira tabela. Número 1. Então, não se mistura as numerações. Então, figura vai ter uma numeração própria para figura. Tabela vai ter uma numeração própria para tabela. Quadro vai ter uma numeração própria para quadro. Certo? Eu posso ter tido 200 figuras, 400 tabelas e vou botar o meu primeiro quadro. Então, vai ser quadro 1. Bom? E aqui, ela é o quê? Essa imagem de baixo. Vai ser sinalizada como o quê? Gráfico. Não, a gente falou agora. Gráfico, ele vai ser sinalizado como figura. Certo? Então, aqui é um gráfico em formato de pizza. Ele vai ser figura. Aqui é um gráfico em formato de barra. Ele vai ser figura também. Tá? Então, vamos supor que fosse a figura 3. Certo? Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Perfeitamente. Sim, professora. Quem foi que disse que não? Eu. Quem foi? Rosemary? Eu. Sim. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Ficou confuso, professora. Assim, quando a senhora disse do gráfico, desse de baixo aqui que a senhora desenhou, que eu falei que tinha sido gráfico, a senhora disse que não. Preste atenção. Ele é um gráfico em formato de barra. Certo. Esse aqui de cima, ele é um gráfico em formato de pizza. E tem vários outros formatos de gráficos. Só que
a forma que a gente vai nomear ele no nosso texto é tudo figura. Entendeu? Entendi. Então, independente da imagem ser uma foto, ser um desenho, ser um gráfico em pizza, ser um gráfico em barra, vai ser tudo chamado de figura. Figura, entendi. Independente do formato, né? Isso. O que vai mudar vai ser só tabela e quadro. Certo, entendi. Tá? Pronto. Posso apagar? Pode. Tudo que risquei aí. Então, continuando aqui. Você refere as coisas importantes que encontrou e sintetiza em figuras e tabelas. Ou quadros também. Sim, outro detalhe. Quando eu falo aqui, ó, destacam-se os principais resultados. O que é que eu quero dizer com isso? Só para citar como exemplo para vocês, quando eu estava no meu mestrado, eu estava fazendo, né, um trabalho referente à relação entre as tartarugas marinhas e o lixo, né, que infelizmente, né, é bem comum a gente encontrar animais mortos, não só tartarugas, mas como era o foco do meu trabalho, né, falando propriamente dito de tartarugas, é bem comum a gente encontrar tartarugas marinhas mortas devido à ingestão de lixo, principalmente plástico. E aí, o meu trabalho era justamente avaliar o tipo de lixo que a gente tinha no nosso litoral e o tipo de lixo que era encontrado dentro da tartaruga marinha. Então, fazia coletas na praia, no mar e nas tartarugas que chegavam mortas para identificar a causa-mortes dela. Então, com isso, eu ia, né, coletando o lixo que tinha na praia e ia categorizando. Plástico, madeira, borracha, alumínio, TNT, fralda, e diversos tipos de lixo que apareciam. Então, eu não lembro exatamente agora, mas, se eu não me engano, foi em torno de 20 e poucos a 30 itens diferentes, de tipo de lixo diferente. Só que, se eu fosse colocar todos esses itens, o que é que ia acontecer? Minhas tabelas iriam ficar gigantescas e com informações que seriam desnecessárias. Como assim? Então, vamos lá. É por isso que é importante a gente saber como priorizar, né, os principais resultados para que o trabalho ele fique mais objetivo. Então, só para vocês terem uma ideia, dentro de uma tartaruga, eu encontrei mais de 2.000 itens de plástico. Nas praias também, plástico... Misericórdia, 2.000 itens? Isso. Então, nas praias também era muito comum encontrar o item plástico. E outros itens que eram mais comuns. Em compensação, existia outros que aparecia uma vez, 10, 30. Então, para quem aparecia milhares de vezes, aparecer uma, 10, aparecer apenas dezenas, era muito insignificante a nível estatístico, né? E a nível até de resultado mesmo, iria ser irrelevante aquele número. Então, o que é que eu fiz? Daqueles 20 e poucos itens, eu transformei, se eu não me engano, em 7, 8, não lembro agora, eu sei que foi menos de 10. Por quê? Porque existiam aqueles que eram mais predominantes, que realmente iriam fazer diferença no meu trabalho, e aqueles que, juntando, não chegava ali aos outros, tá? E aí eu coloquei como itens outros. E aí era tudo, né, que não tinha tanta relevância na minha pesquisa. Então eu fiz o quê? Eu foquei, né, eu destaquei os principais resultados para ser representado ali através das tabelas e dos gráficos da minha pesquisa. Então, quando digo que você se refere a coisas importantes que encontrou e sintetiza eles em figuras e tabelas, é justamente isso. Você saber organizar os seus resultados de forma a não ficar um monte de informação ali que vai ser desnecessário, um trabalho gigante com tabelas que vão ocupar páginas e páginas e que não vai ter sentido nenhum para o seu trabalho, tá bom? E aí,
você vai comentando os resultados com a ajuda da estatística para realmente comprovar se aquilo foi ou não significativo, se aquilo realmente tem um nível de importância dentro do desenvolvimento dos seus resultados. Só para citar como um exemplo, eu não lembro nem se eu já falei desse trabalho aqui nessa turma, eu tive um grupo que foi justamente a questão eram 2 alunos que eles estavam falando sobre a questão da acetilcolina referente a espermatozoide de caprinos. Então, o que é que eles estavam querendo investigar? Se a utilização da acetilcolina para ativação dos espermatozoides que foram congelados para inseminação artificial, se ela ia fazer diferença em motilidade, viabilidade, né? Todos os parâmetros lá que eles estavam estudando. Então, olhando a olho nu, vamos dizer assim, né? Existia situação que você via uma pequena elevação no gráfico. Só que a nível estatístico, aquela pequena elevação não seria significativo, não teria importância nos resultados, né? Então, aquela variação ela foi mínima, que para afirmar que aquela elevação realmente, a acetilcolina faz diferença, a estatística mostrou que não, tá? Aquele número era muito pequeno. Então, por isso que é importante, porque olhando só, vamos dizer assim, de forma subjetiva, empírica, aquilo pode não ser o resultado correto. Por isso que é importante se colocar a estatística para comprovar. A matemática vai estar auxiliando aí justamente para dar significância ao resultado de vocês. E aí, então, relembrando a estrutura do artigo, a gente tem o porquê do trabalho, que é a introdução de vocês. O que vocês fizeram e como fizeram será a metodologia. O que vocês encontraram são os resultados e o significado do que vocês encontraram é a discussão, que vai estar contendo o argumento para a hipótese de vocês, para chegar na conclusão e dizer se a hipótese foi ou não aceita, de acordo com os resultados que foram apresentados na pesquisa de vocês. E aí, 2 passos importantes dentro do resultado de discussão. O primeiro é interpretar os resultados, né? Então, ninguém vai ser obrigado a adivinhar o que é que você queria com aqueles resultados ali, né? Só jogando informação sem explicar nada. Então, é necessário interpretar o que aqueles resultados estão trazendo e comparar seus resultados com a literatura. Então, a literatura vai estar trazendo informações sobre trabalhos que foram publicados com a mesma temática, vamos dizer assim. Então, é importante que vocês saibam trazer dentro do trabalho que vocês estão desenvolvendo o que a literatura está trazendo e comparar com os resultados para ver se realmente aquilo foi ou não importante, né? Se trouxe resultados diferentes àqueles que a literatura está trazendo. Isso é importante também ser comparado. Então, enumere numa frase os resultados que encontrou com o seu trabalho. Você pode até relembrar a hipótese da sua pesquisa. Interprete os seus resultados em função das questões levantadas na introdução. Os dados que você está apresentando, eles apoiam a sua hipótese? Os dados respondem à pergunta do seu trabalho? Compare os seus resultados com a literatura. Se os seus dados estão de acordo com os outros dados publicados, então verifique se sim, se não, e lógico, sempre trazer evidências contraditórias, né? Conclusões opostas às suas devem ser citadas. Então, você não deve colocar só citações de trabalhos que trazem resultados próximos aos seus. Não. Publicações opostas também devem ser discutidas e justamente você trazer a perspectiva o porquê que existe esse resultado diferente do seu. Isso deve ser colocado na discussão do seu trabalho. E aí, lá na introdução, a gente afunilou, né? Trouxe informações gerais, afunilando até aonde vocês queriam chegar, que era o objetivo. Já no resultado de discussão, vocês vão trazer
trazendo as informações e, à medida que vai trazendo as informações, vocês vão desafunilando. Tá? Então, as suas conclusões com o seu trabalho em particular, elas podem ser generalizadas? Vocês lembram que lá numa das primeiras aulas eu perguntei se a gente poderia generalizar as conclusões? E aí, ao final, eu disse para vocês que depende, né? Depende do trabalho que vocês estão lendo. E no caso do seu trabalho, você pode generalizar, sim ou não? Quais são as implicações do seu estudo? O que é que você está trazendo de novo, de relevante, de importante? Quais são as recomendações, por exemplo, para futuras pesquisas a partir do que você encontrou com seus resultados? Ou então, o que é que pode ser recomendado para uma pesquisa mais completa, que você, com seu tempo, dinheiro, experiência, não pôde realizar naquela hora? Quais são as conclusões do seu trabalho? Faça uma lista de tudo o que quer dizer na discussão. Assim como vocês fizeram o esqueleto lá na introdução, deveriam ter feito um esqueleto na metodologia, também devem fazer um esqueleto nos resultados de discussão, para você organizar as ideias e ficar muito mais fácil para que vocês possam desenvolver a pesquisa de vocês. Não use a seção para indicar deficiências dos outros trabalhos, a não ser que esse seja o foco do seu, né? Seu objetivo é identificar a falha dos outros, aí tudo bem. Mas, quando isso não for o objetivo, né, não fique focado em só estar apontando em falha dos outros trabalhos. Então, seu trabalho é tão bom que não tem falha nenhuma, né? Por acaso? Então, deixe de criticar o outro, né, e faça a sua parte, desenvolva a sua pesquisa. Veja as limitações do seu próprio trabalho. Então, identifique o que é que você pode até utilizar como experiência para pesquisas futuras. Discuta os principais problemas que teve com a metodologia, caso tenha acontecido. Como assim? Vamos supor que inicialmente, você planejava fazer uma pesquisa de campo, vamos supor, onde vocês iriam coletar em 5 PSFs, 5 unidades de saúde. E aí, dessas 5 unidades de saúde, vocês iam trabalhar em 4 meses. Cada mês era individual e cada unidade também não iria influenciar na outra, tá? Então, você foi lá, coletou no primeiro mês nas 5 unidades, coletou no segundo mês nas 5 unidades. Quando você ia para o terceiro mês, 2 unidades fecharam. Vocês agora só vão ter 3. E aí, no terceiro mês, vocês só coletaram em 3 unidades e no quarto mês em 3 unidades. Se você não colocar a descrição que houve esse problema durante a coleta de dados, se você não colocar isso na sua pesquisa, o leitor vai achar que você está doido, né? Por quê? Porque em alguns momentos você traz resultados de 5 unidades, e em outros momentos vocês trazem resultado de 3 unidades. E que loucura é essa? Né? Então, é necessário que você esteja, caso tenha acontecido algum problema, que você descreva na sua pesquisa, para que a pessoa que vai ler o seu trabalho consiga interpretar. Os resultados dos primeiros 2 meses são referentes às unidades ABCDE, mas a partir do terceiro mês, então, as coletas referentes ao terceiro e quarto mês são apenas as unidades CDE, pois as unidades A e B foram fechadas para reforma, aconteceu alguma coisa e não pôde mais ser coletado os dados lá. Bom, então é necessário, caso tenha acontecido algum problema, que você explique no seu trabalho. Sugira trabalhos futuros. Então, como eu disse, você pode ter ficado limitado por questão de tempo, dinheiro, de experiência ou outros fatores que acabaram comprometendo ali a pesquisa de vocês, né? Então, você só conseguiu chegar até ali. Então, dê sugestões de futuras pesquisas para que outras pessoas talvez consigam alcançar resultados mais completos. E aí termine com uma conclusão sucinta,
tá? Então, conclusão sucinta, clara, objetiva. É em torno ali de um parágrafo só é a conclusão de vocês, no máximo estourando 2. A conclusão, ela vai estar dentro da discussão. Então, o último parágrafo do trabalho de vocês, do resultado de discussão, vai ser a conclusão. Como que você identifica que é a conclusão? Você diz, então, conclui-se com este trabalho, isso, isso e isso. Então, portanto, conclui-se, tá? Então, não vai ser uma sessão, conclusão e depois vem o texto. Não. Dentro do texto, assim como foi na justificativa, na pergunta norteadora. Então, dentro do texto, você deixa claro que ali, naquele parágrafo, você vai estar falando a conclusão da pesquisa. Não conclua com mais pesquisas são necessárias. É óbvio, gente, que mais pesquisa vai ser necessária, né? Em qualquer área do conhecimento. Então, não deixe aí como conclusão só isso, não. Pelo amor de Deus, né? Faça, de fato, uma conclusão para o seu trabalho. O que é que aquilo trouxe, né? O que é que sua pesquisa trouxe? Ela conseguiu alcançar a hipótese? Erros comuns de serem colocados no trabalho. Repetir conceitos colocados na introdução. Para que você está repetindo lá em resultado de discussão algo que já foi dito na introdução? É para encher linguiça, né? Para aumentar ali o número de páginas de trabalho? Outro erro são citações que, preferencialmente, que estão de acordo, né, com os seus resultados e objetivos do seu trabalho. Ou seja, nenhuma citação oposta você vai estar citando. Então, não ignore referências com conclusões opostas. É importante que você traga, sim, as duas perspectivas. Outro erro comum é colocar citações que não foram lidas. Isso, gente, é um tiro no pé que vocês não têm ideia. Primeiro de tudo, vocês podem, por estar colocando uma citação que vocês não leram, pode ser que vocês estejam cometendo plágio. E como é que você está colocando algo que você não leu? De onde surgiu aquilo? Né? Então, você, lá na aula de citação, lembra? Eu falei sobre a citação de citação. Se você está lendo um texto e naquele texto existe uma citação, você precisa ir no autor original ver o que ele falou. E não simplesmente utilizar aquela informação, citar ali como se você tivesse lido. Por quê? Como eu disse, isso pode ser um tiro no pé e pode comprometer sua nota. Trazendo outro exemplo do meu mestrado, durante a minha banca de avaliação, uma das professoras que estava avaliando, né, aqui no caso era o membro externo, a professora ela era doutora lá do Espírito Santo, trabalhava com tartaruga marinha, e aí o que é que aconteceu? Durante a construção do meu trabalho, a gente, na verdade, começou lá. Existem alguns projetos que você precisa ter, alguns programas, né, de mestrado e doutorado, você já precisa ter um projeto, que a gente chama de pré-projeto. O projeto é quando você entrou, foi aprovado, adequou ali e vai executar, tá? Aí passou seu projeto. Então, eu estava no meu pré-projeto, né, escrevi ali algumas informações na introdução, né, na parte de contextualização, beleza. Fui aprovada, né? Cursei lá as disciplinas, foi passando os anos, são 2 anos de mestrado. Quando eu fui concluir o meu mestrado, então eu dei uma melhorada ali na minha introdução, né? Li mais sobre o assunto e vi que tinha uma informação importante para ser colocada, complementando uma outra informação que já estava lá. Então, existia uma citação que eu trazia umas informações que era da autora A. Só que aí, como eu falei, eu complementei as informações de um outro autor dentro daquela frase que eu tinha escrito. Coloquei nas referências o nome do autor, lá o trabalho todinho, só que eu acabei esquecendo de colocar a citação, né? O nome do autor e ano lá na citação, na frase em si. E aí, quando a professora foi argumentar, né, sobre o trabalho, ela falou, olha, Clênia, fulana aqui nesta citação, ela não fala essa parte. Aí, né, eu estava acompanhando com o trabalho em mãos, eu disse,
realmente, quem fala isso aqui, aí abri lá na referência, quem fala isso aqui é fulano. Eu acabei esquecendo de colocar a citação dele também nessa frase. Imagine se eu não tivesse lido. Imagine se eu não soubesse de onde que eu tirei aquilo. Né? Ia ficar com cara de tacho, me tremendo todinha, ia ficar nervosa, ia ficar enrolando, no final não ia sair nada e no final minha nota ia lá para baixo. Né? Então, não coloquem citações as quais vocês não leram. Isso é um erro gravíssimo. E outro erro comum é colocar conclusões que não são apoiadas pelos resultados. Exemplo, tá um exemplo bem básico aqui. Eu quero avaliar a cor das paredes das salas de aula da Santa Emília de Rodar. Lá na minha hipótese, eu disse que as salas de aula, as paredes são de cor azul claro. Porque o símbolo tem, né, tons de azul e tal. Então, para mim, na minha hipótese, é que as salas da Santa Emília teriam a coloração azul claro. Coletei meus dados, provei por A mais B nos meus resultados de discussão que a cor das paredes das salas de aula são brancas, mas quando chega na minha conclusão, eu pego e digo que a parede é azul. Qual o sentido disso? Nenhum, né? Só tá birutinha. Eu fui lá, provei, mostrei nos meus resultados que a coloração era branca, só que na hora de concluir a pesquisa eu digo que ela é azul. Então, como assim? Então, sempre que tem que ter coerência durante o trabalho todo, principalmente no final. Então, eu só posso concluir aquilo que os meus resultados me trouxeram de informações para chegar numa conclusão. Então, gente, o Tedinho se despede de vocês aqui dessa aula, tá? Que era a aula 4, e vamos iniciar agora a aula seguinte. Deixa eu transmitir aqui para vocês. Aqui. Então, transmitindo agora a aula, o material, na verdade, da nossa última aula. Não que essa seja a última aula do semestre, mas é o material da nossa última aula. Então, a gente tem a padronização da escrita em rádio, onde temos introdução, metodologia, resultado de discussão, que a gente estava falando, né, desde a aula passada. E aí a introdução a gente traz qual é o problema, ou seja, a questão a ser estudada na nossa pesquisa. A metodologia vocês vão descrever agora no TCC1 como será estudado, ou seja, como que vocês vão coletar os dados. Os resultados, que vai ser TCC2, vocês trazem quais são as respostas que foram encontradas e o que é que foi encontrado. E na discussão, o significado, né, dessas respostas que foram encontradas e demonstradas lá nos resultados. E aí a gente chega numa parte da pesquisa que a gente chama de cronograma, tá? Então, cronograma e orçamento da pesquisa são partes fundamentais para o desenvolvimento, porque ela está relacionada ao planejamento da pesquisa. Como eu disse, é extremamente importante. E um cronograma e orçamento de atividades pode ser que vocês não utilizem apenas para o desenvolvimento de uma pesquisa científica. Então, vocês podem ter acesso, na verdade, podem ter a necessidade de ter o conhecimento de construção de cronogramas e orçamentos de atividade quando vocês, por exemplo, tiverem cargos de chefia, tá? Então, quando vocês estiverem trabalhando, muitas vezes vai haver a necessidade de você ser responsável por construir cronogramas, por ser responsável pelo orçamento de determinado setor de saúde que vocês estejam trabalhando. Então, precisa que vocês tenham conhecimento. Então, graças a isso, não apenas a parte de trabalho científico, eu vou estar mostrando para vocês aqui como realizar o planejamento, né, que seria através do cronograma e orçamento do trabalho de vocês.
Então, a gente precisa descrever o que será feito e quando será feito. Isso é importante para que a gente não procrastine, para que a gente não atrase, para que a gente cumpra metas e chegue ao final com o objetivo concluído, né? E seja isso no ambiente do trabalho ou na construção de um trabalho, de uma pesquisa científica. Então, as principais atividades, eu vou colocar aqui exemplos, tá? Mas que vocês podem estar mudando essas atividades de acordo com o que vocês estiverem realizando. No exemplo, a gente tem o levantamento bibliográfico, né, que é o levantamento do estado da arte, as bibliografias, literaturas que vão estar dando embasamento para que vocês possam ter conhecimento suficiente para desenvolver um bom trabalho, seja ele acadêmico ou o trabalho, né, da vida profissional de vocês. Então, o levantamento bibliográfico leva tempo. Vocês estão vendo, né, que vocês estão na primeira etapa aí do TCC1. Então, vocês estão vendo que é necessário, sim, tempo e dedicação para a realização do levantamento bibliográfico. Vamos supor que a gente esteja trabalhando, vocês foram convidados para chefiar uma campanha de vacinação, onde nessa campanha de vacinação vocês vão receber R$1 milhão para que dentro de 3 meses vocês consigam vacinar 500 mil pessoas. Então, dentro desse R$1 milhão e dentro desse tempo, tá? Vocês vão precisar se organizar quanto ao orçamento, todos os custos que serão necessários. Vocês também terão que se organizar quanto ao local, né, onde vai funcionar a infraestrutura para a realização dessa vacinação. Vocês precisam ter equipamentos, vocês precisam ter materiais descartáveis ou não. Vocês precisam ter uma equipe, tá? Então, tudo isso precisa de tempo e dinheiro, e foi lhe dado um prazo e foi lhe dado dinheiro para realizar isso. Então, vamos supor aqui na questão da aglutinação e treinamento de equipes. Então, se você tem esse objetivo aí, que é vacinar 500 mil pessoas com R$1 milhão disponível, vamos supor que a gente agora está em outubro, né? Você vai ter outubro, novembro e dezembro para se planejar e se organizar, e a partir de janeiro vai começar essa vacinação, que vai durar 3 meses, certo? Essa campanha de vacinação. Então, na aglutinação e treinamento de equipes, seria o quê? Seria você fazer a convocatória de todas as pessoas que vão trabalhar com você juntos, né, naquela equipe ali, para que vocês possam estar desenvolvendo e realizando a atividade para alcançar o objetivo, que seria vacinar 500 mil pessoas. A forma que você vai, vamos dizer assim, fazer a chamada para essa equipe, você que vai ter que desenvolver. Então, isso também tem que estar dentro do orçamento. Você vai fazer um concurso, você vai fazer análise de currículo. Então, dentro da análise de currículo, você tem que colocar no seu cronograma o quanto de tempo que você vai ter disponível para fazer essa avaliação dos currículos. Vai ser só você avaliando ou você vai ter outras pessoas te ajudando nessa avaliação de currículo? Então, tudo isso tem que ser planejado. Você precisa definir a rede amostral. Então, dentro dessa campanha, a gente viu que seriam 500 mil pessoas. Tá, dessas 500 mil pessoas, existe uma faixa etária? Qual seria o local mais estratégico para eu conseguir uma instalação, né? Vamos supor, um prédio, uma residência ali que eu possa alugar para fazer essa campanha, que seja mais efetivo, que eu consiga alcançar mais pessoas. Então, o ideal seria uma avenida, né, onde muitas pessoas passam, onde tem ônibus passando a toda hora, os principais ônibus da cidade passariam por ali, porque aí as pessoas teriam acesso mais fácil para poder chegar até aquele local, para que a campanha pudesse ter mais efetividade. Reconhecimento de campo. Então, é justamente o que a gente estava falando,
complementando a definição da rede amostral. Então, qual é o local mais estratégico, né? Onde que eu possa estar tendo uma infraestrutura que não estoure meu orçamento, mas que me permita atender as necessidades da população para que eu consiga atingir as 500 mil pessoas. Porque essas 500 mil pessoas todas têm carro? Lógico que não, né? Então, eu preciso trazer uma possibilidade que eu atinja, né, o meu objetivo de forma mais fácil, facilitando ali o acesso das pessoas a esse local. Às vezes é necessário a gente fazer coletas piloto e ajustes de metodologia, seja ela em campo ou em laboratório, de acordo com o trabalho que vocês vão estar desenvolvendo. Como assim? Então, lembram que a gente já falou de estudo piloto, né? Que é aquele estudo que a gente desenvolve como uma forma de, como se fosse um treinamento, né? A gente vai simular, verificar se tudo que a gente planejou realmente estaria de acordo com o que é esperado. Vamos supor que essa vacina que a gente vai aplicar, ela precisa estar resfriada. Então, nesse resfriamento, a gente precisa manter a temperatura dela para que ela fique viável para a vacinação daquela população. Dessa forma, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai testar, né, ver quanto tempo que aquela vacina ela consegue ficar numa caixinha térmica próxima ali do profissional, no ambiente já mais prático para a vacinação. Então, quanto tempo aquela vacina fica disponível? Vamos supor que a cada meia hora foi verificado que dá para 7 vacinas. Mas aí, colocando como margem de segurança, vamos colocar 5 vacinas a cada meia hora, tá? Então, para você não ter que estar indo abrir a geladeira a cada paciente, então a cada 5 você vai lá, vacina, meia hora depois, né, terminou as 5, você vai e pega outra vacina, tá? Isso como uma forma, né, estratégica de não haver a perda do material ali da vacinação. Coletas de campo. Então, verificar todas essas possibilidades e colocar, de fato, em prática, no caso, aqui não seria a coleta, né, que já seria a vacinação propriamente dita. Processamento dos dados coletados. Esse processamento, ele deve estar sempre sendo realizado, né, coletando as informações. Então, quantas pessoas foram, faixa etária, algumas informações importantes para aquele tipo de estudo, o sexo do indivíduo, pode ser que seja coletado também informações como classe social, entre outras. Tabulação de dados. Tabulação de dados é a organização dos dados que vocês coletaram. Então, como eu disse, vocês vão ter informações ali como idade, sexo, classe social, entre outras. E vocês vão ter uma ficha, né? O ideal é que tenha sido construída uma ficha para cada paciente, onde vão ter essas informações individuais. E aí, você vai depois organizar essas informações, né? Você coloca lá em tabelas, em planilhas eletrônicas, como é exemplo do Excel, para que você consiga interpretar aqueles dados posteriormente. Aí a gente tem mais uma etapa, que é justamente a análise crítica dos resultados obtidos. Então, após você fazer as coletas, ou durante as coletas, você pode estar fazendo isso de forma diária, semanal, mensal. Lembrem que vocês vão ter 3 meses para trabalhar com essa campanha de vacinação. Então, de acordo com a necessidade dos relatórios que precisam ser enviados, vocês podem estar fazendo essa avaliação. Até para readequar, caso seja necessário, a metodologia para que vocês consigam alcançar de forma mais efetiva as pessoas que precisam ser vacinadas. Então, vamos supor que você tem 3 meses para vacinar 500 mil pessoas, né? O que a gente falou antes. Só que na primeira semana, eu verifiquei que eu só consegui vacinar 50 pessoas. Então, como é que eu vou conseguir em 3 meses vacinar 500 mil? Não tem como. Então, eu preciso verificar, através da análise crítica desses resultados, a possibilidade
de estar fazendo novas estratégias para chamar essas pessoas para que elas realmente sejam vacinadas. A análise estatística vai ser fundamental para a gente verificar, né, se os resultados realmente são ou não significativos. A interpretação parcial dos dados, quando são necessários a criação, né, de relatórios, aí vem a elaboração do relatório parcial de dados, que, como eu disse, pode ser diário, semanal, quinzenal, mensal, anual, tudo vai depender do tipo de pesquisa que você estiver desenvolvendo e o tempo que é necessário para que você esteja fazendo esse relatório. Dependendo também da pesquisa, pode ser necessária realização de reuniões, de workshops, seminários de avaliação com participação de membros externos, para que seja feita atualizações, para que seja observado novas estratégias para que vocês possam estar alcançando o objetivo de vocês dentro daquela pesquisa. Então, existem várias formas de se estar atualizando e buscando informações que às vezes são imprescindíveis para que vocês trabalhem de forma eficiente, vamos dizer assim. Até aí, meninas, tudo ok? Quem está assistindo, deu para entender a questão do exemplo aqui de um cronograma? Tudo ok? Vou continuar então, tá? Então, cronograma de atividades, vocês devem definir o que será feito e quando será feito, tá? Lembrando sempre de considerar possíveis atrasos. Então, é importante que vocês levem em consideração na construção do cronograma de vocês situações que podem fazer com que você atrase. Ah, e se eu adoecer? Eita, e se acontecer alguma coisa comigo? E se esse resultado, essa coleta de dados, acontecer algum problema, né? Tiver um dia, por exemplo, que falte energia, alguma coisa assim. Então, considere ali alguns dias para que você antecipe as atividades, para deixar uma margenzinha de segurança no final, para caso tenha acontecido alguma coisa, você não precisa ultrapassar aquele prazo que você tem. E entrega de relatórios vinculados a desembolsos de recursos financeiros, aonde quando vocês são, vamos dizer assim, bancados, né, alguém financia vocês, então aquela pessoa quer saber para onde que está indo o dinheiro, né, que ele está investindo ali. Então, dessa forma, é importante que vocês também estejam construindo relatórios com foco nesta perspectiva de esclarecer os gastos que estão sendo aplicados ali naquela pesquisa, naquele trabalho, né? Seja lá o que estiver sendo realizado. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo, né? Trazendo mais para a realidade de um trabalho acadêmico. Aqui um trabalho que seria desenvolvido por quase 2 anos. Na verdade, o trabalho em si, né, seria desenvolvido por um pouco menos de 2 anos, porque existiria ali o tempo necessário para finalização, apresentação e por aí vai, né? A gente tem aqui os anos 2020 e 2021, que eu tenho os meses aqui, março, abril, maio, junho. Então, eu coloquei aqui em formato, né, de barrinhas as iniciais de cada mês. Porque se eu fosse escrever março aqui na horizontal, depois maio, junho, não caberia numa tabela, de forma a ficar num tamanho bom para visualização e organização ali na exposição do trabalho acadêmico. Então, eu gosto de trabalhar um gráfico dessa forma, uma tabela, na verdade, dessa forma aqui. Então, a gente tem aqui levantamento bibliográfico, né? Observem que eu coloquei 5 meses de levantamento bibliográfico e análise bibliográfica eu coloquei 8 meses. Por que essa diferença? Vocês têm algo em mente? Vocês saberiam dizer o porquê?
Meninas? Professora, repete a pergunta, por favor. Qual seria a diferença de levantamento bibliográfico e de análise bibliográfica? Referência seria de onde foi pesquisado e análise de onde foi analisado, professora, ou não? Não. Levantamento bibliográfico é vocês estarem fazendo, por exemplo, a busca daqueles artigos ou livros, tá? Por exemplo, você está entrando na internet, buscando através do periódico CAPES, Cielo, BVS, Lila, que seja lá qual plataforma você esteja utilizando. Então, só para citar de exemplo, num dia você pode fazer o download de 100 artigos, tá? Mas em um dia você consegue ler, interpretar, fazendo uma análise daqueles 100 artigos? Não. Né? Você só vê ali uma lista, fazer o download daquilo que você acha que vai ser importante para o seu trabalho é uma coisa. Outra coisa é você parar, ler, analisar, às vezes ler mais de uma vez o artigo, escrever as informações que você acha importante, né? Fazer ali as suas anotações. Então, isso leva mais tempo. Então, o levantamento é você buscar, levantar, né? Ir atrás daquela literatura. Por isso que eu coloquei aqui só 5 meses. Já a análise, ela leva muito mais tempo. Por isso que eu coloquei aqui desde o primeiro mês até, né, 3 meses a mais, para se complementar. Outra coisa que eu coloquei aqui é a escrita do pré-projeto. No caso de vocês, a escrita do projeto em si. Então, o projeto, inicialmente, a pessoa pode estar só lendo, né, fazendo levantamento bibliográfico e lendo, e começar a escrever só um pouquinho depois. Mas, se o seu caso você já começou a buscar e já escreveu, você pode começar também no primeiro mês. Se a sua pesquisa ela precisa ser submetida ao comitê de ética, é uma pesquisa que vai envolver seres humanos, né, dados de pessoas, então você precisa colocar o item ali para submissão ao comitê de ética. E um outro item para aprovação, tá? Por quê? Porque você só pode começar a coletar seus dados após a aprovação, certo? No caso, a submissão eu coloquei como margem de segurança. Lembra que eu estava falando agora há pouco de margem de segurança, né? Considerar possíveis atrasos. Então, eu coloquei como margem de segurança aqui que a aprovação do comitê de ética ele vai demorar em torno de 2 meses. Então, eu submeti o comitê de ética, ele tem reuniões a cada 15 dias. Então, se eu submeti, vamos supor, hoje, a reunião é amanhã, lógico que ele não vai entrar para análise da reunião de amanhã. Então, ele só iria entrar 15 dias depois. A reunião, né, 15 dias depois. Então, eu já perdi 15 dias. Aí, vamos supor que aquele trabalho, ele ficou com alguma pendência, precisa ser corrigido algo. Então, o comitê envia para a pessoa vai fazer análise, corrigir e mandar de novo. Se ela fez isso rápido, então, na próxima reunião, ela já entra. Mas você já perdeu aí 1 mês. Tá? Se a pessoa demorou um pouquinho e não deu para entrar na reunião seguinte, só na outra, então ela já perdeu 1 mês e 15 dias. Tá? Mas pode ser que eu não coloquei 2 meses de segurança, então ainda estou tranquilo. Mas pode ser que eu enviei o trabalho entrou na reunião seguinte, com 15 dias eu já tenho a aprovação. Excelente. No lugar de eu esperar fevereiro para começar as coisas, eu vou adiantar a minha pesquisa. E aí, chegando aqui, ó, no final, eu vou ficar super tranquilo. Por quê? Porque eu adiantei meu trabalho de forma a eu não ficar agoniada, desesperada, porque eu estou sem tempo para desenvolver aquela pesquisa. Então, dessa forma, vocês conseguem se organizar. Então, após a aprovação do comitê de ética, eu tenho o quê? A coleta de dados, que dependendo da pesquisa, a coleta pode demorar mais ou menos. Só para citar como exemplo, eu tive umas alunas que elas trabalharam fizeram uma pesquisa sobre hanseníase.
E essa pesquisa sobre hanseníase, a coleta de dados dela eram coletas de documental, onde elas pegaram a ficha do Sinan, né, e foram analisar. A coleta em si foi o quê? Colocar o pendrive no computador e pegar as informações. Demorou ali questão, vamos supor, no máximo 1 hora, né, por questão de minutos. Só que a interpretação, né, aí vem coleta de dados, aí vem tabulação, que foi organizar todos aqueles dados que tinham lá. Então, tinha sido definido quais os dados seriam utilizados, a ficha tinha muito mais informação, então foi necessário organizar só aquelas que realmente teriam contribuição para a sua pesquisa. Após essa organização, analisar aqueles dados, aí depois escrita dos resultados e discussões, tá? Então isso leva tempo também, revisão da versão final, preparação e submissão de artigos e relatório final e entrega do trabalho. Então pode ser a apresentação da banca também. Aqui, como eu falei, é só um exemplo. E observem, gente, que as atividades elas vão sendo apresentadas na ordem que elas forem acontecendo. Então, não pode acontecer um zigue-zague aqui no cronograma, tá? Tem que ser sempre nesse formato aqui diagonal. Significa que cada etapa ela está obrigatoriamente acontecendo. Logo depois vai vir essa, logo depois essa. E não, por exemplo, eu escrevi a escrita do projeto, aí pulei para análise de dados, depois venho para submissão, depois venho para relatório final, depois venho para aprovação. Não, tá? Eu tenho que colocar a ordem que as coisas vão acontecer, tá? E o planejamento, o cronograma, ele deve ser feito agora e não depois que o trabalho tenha concluído. Então, o cronograma ele é feito dentro do projeto. E orçamentos, vocês já ouviram falar de orçamento? Hein, gente? Sim, professora. E aí, o que é? Seria o quanto aquele trabalho custou para ser feito. Não, quase. O material que foi usado, no caso, materiais que foram usados, não? Não. É o que será. Cronograma e orçamento é um planejamento. Não é um relatório final. Relatório final você vai dizer o que foi gasto. O orçamento você vai dizer o que será. Você está planejando, você está se organizando para saber quanto que você vai gastar e com o que vai gastar. Tá? Então, por isso que tem que ter muita atenção e cuidado na hora de desenvolver um orçamento, principalmente quando você está buscando financiamento para o seu trabalho, para a sua pesquisa. Então, um orçamento bem feito, ele vai ser crucial para a aprovação de um trabalho que será financiado por outra pessoa. Então, uma pessoa ela só vai querer financiar o seu trabalho se você souber quais são os custos dele. Se você não sabe quanto que ele vai custar, como é que você vai tá pedindo para uma pessoa bancar você? Hein? E aí? Não tem como, porque você tem que ter uma base, né, para a pessoa poder entrar dentro do seu projeto. Não tem como. Então, é necessário que seja, sim, colocado, né, um planejamento, um orçamento de cronograma, de gastos, de tudo, para que outra pessoa saiba. Realmente, a pessoa sabe aqui o que é que ela vai fazer, ela tem noção da pesquisa que ela quer desenvolver, né? A gente está vendo que não está tendo gasto desnecessário ou que ela não sabe para onde vai esse dinheiro que ela está pedindo. Então, vocês precisam ter, sim, organização quanto ao cronograma e orçamento de vocês, principalmente ao orçamento, né? Porque em relação a dinheiro, podem existir, né, fiscalizações, coisas do tipo que façam com que vocês recebam até processo caso
tenha ocorrido desvio de verba. Certo? Vamos continuar, então. Exemplo aqui. Esse é um resumo que eu fiz de um orçamento, tá? Para um projeto que está desenvolvendo. O desenvolvimento de tartarugas marinhas, desenvolvimento embrionário. Então, para realizar isso, eu fiz um orçamento onde eu teria alguns custos. Nestes custos, eu coloquei ali tudo que seria necessário para o desenvolvimento da pesquisa, a quantidade de cada um e o valor de cada um. Lógico que se a gente for passar esse orçamento para os dias atuais, o valor hoje é maior, tá? Até porque tem coisas que são compradas fora e que o dólar a quase R$6, né? Por exemplo, aqui os data loggers seria R$800 na época que o dólar estava a R$2. Então, esse orçamento está bem abaixo do que atualmente seria ele. Então, o material que a gente vai utilizar, quanto mais claro tiver o seu orçamento, maiores vão ser as chances de que você consiga convencer, né, de que o seu trabalho realmente tem fundamento e que aqueles gastos não são superfaturamento. Então, o que é que eu coloquei aqui? Item, né? Luva, saco plástico, com ziplock, que é aquele que fecha, né, que lacra, paquímetro digital, datalog e assim por diante. Eu coloquei a quantidade que será necessário por cada um e o valor unitário de cada um. Então, por exemplo, luva de procedimento. Tem gente vendendo uma caixa de luva a R$200. Com essa pandemia, inflacionou aí de forma grotesca e alguns itens, né, principalmente de EPIs. Então, eu coloquei o quê? O valor, a quantidade que eu iria utilizar, vezes o valor unitário, e aí eu multiplico isso aqui, dando o valor total. E, para complementar, eu justifiquei o porquê da utilização deste item. Então, é necessário o uso das luvas para coleta do material na praia, para manusear os ovos, né, na praia e no laboratório. Para quê? Para que alguns, né, pela experiência de trabalho e tal, alguns desses ovos, eles apresentam fungos, né, então, sendo necessário, assim, a utilização de luvas para não haver, né, contaminação nas mãos de quem estivesse fazendo a coleta e manipulando aquele material biológico. O saco plástico, então, para transportar o material coletado, né? Pegando na praia e levando para o laboratório. Paquímetro, para fazer biometria, que a biometria é fazer a medição, tá? Então, medição ali, por exemplo, do tamanho do casquinho, se o embrião já foi desenvolvido até, né, já ter o casco, tamanho da cabeça, ou mesmo o tamanho do embrião, que pode ser só um pontinho ali, né? Ele morreu já no início do desenvolvimento embrionário. Data logger, para coletar os dados de temperatura e umidade, né? Então, colocar lá na areia e ele fica a cada tempos em tempos, que é pré-definido, né, pelo pesquisador, de coleta de dados. A cada 3 horas vou estar coletando ali a temperatura e umidade para depois pegar aquele chipzinho, fazer a análise dos resultados e ver se aquilo influenciou, se existiu picos de temperaturas e umidade, fazendo com que aqueles ninhos não se desenvolvessem corretamente. Formol, para fixar o material. Então, a gente está falando de material biológico. Então, se eu não tiver um fixador, aquele material vai entrar em decomposição. Álcool 70, para conservar. Então, a gente primeiro coloca a fixação no formol e depois a conservação é feita no álcool. Potes plástico para armazenar o material que foi coletado. Então, cada embriãozinho, né, que for coletado, que for utilizado e deixado ali para futuras análises, deve estar armazenado. E assim por diante. E aí eu coloco o valor, o custo total daquela pesquisa, tá? Neste ponto de materiais. E eu tenho outro
um outro ponto a ser avaliado aqui, que é a questão da contrapartida. Vocês sabem o que é isso? Pessoal, vocês sabem o que é contrapartida? Eu não. Não? Contrapartida é algo que tem duas formas, vamos dizer assim. Uma delas é por exemplo, para se estagiar num hospital tem que existir uma contrapartida. Então, você vai ter o espaço do hospital para estagiar, mas em contrapartida você tem que dar os EPIs. Entendeu? Isso é uma contrapartida. Neste caso aqui, a contrapartida seria o seguinte, ó, eu tô pedindo, como eu disse, esse valor não está atualizado, mas seria bem mais hoje em dia, mas eu tô pedindo R$ 3.500. Mas, em contrapartida, eu já tenho todo um laboratório à minha disposição, né, que não dá nem para quantificar o valor, né, de construção, né, levantar parede e tal, de construção em si, de todo o mobiliário disponível, ar-condicionado, energia, a água, né, todos os equipamentos, tudo isso eu já tenho à disposição. Então, eu coloquei que eu tenho laboratório à disposição, né, e nem coloquei valor, porque o valor seria, né, mais difícil de quantificar. E só para poder colocar um valor, eu coloquei que um dos microscópios que seriam utilizados para a análise dos resultados, né, da pesquisa, só um microscópio ele custa R$ 11.000. Ou seja, eu estou pedindo 3.500, mas eu poderia ter pedido bem mais, né? Algumas coisas eu já tenho, eu estou pedindo então apenas uma pequena parte dos custos que aquela pesquisa poderia estar lhe dando. Ah, professora, então obrigatoriamente a contrapartida tem que ser maior do que o total que eu estou pedindo? Não. Vamos supor que você esteja desenvolvendo uma pesquisa onde você precise de um carro para poder estar se locomovendo entre cidades, que aí de ônibus não ficaria viável, porque você precisa chegar em locais que, né, em cada cidade você teria que ir a pé, não sei o quê. Então, com carro você precisa para estar realizando essa pesquisa. Então, você coloca ali, ó, eu estou pedindo, sei lá, não sei quanto tá um carro mais barato hoje em dia, estou pedindo 40 mil, que é para aquisição de um veículo. Mas, em contrapartida, eu tenho o valor necessário para estadia nas cidades, para o gasto de combustível, para alimentação, para manutenção do veículo, que isso não iria ultrapassar os 40 mil, provavelmente. Então, tanto faz aí a contrapartida ser maior ou menor. É importante que você diga que você já tem alguma coisa, né? Se for o caso, né? O que é que você traz ali de contrapartida? Deixa eu ver aqui uma outra situação que eu estava lembrando. Ver se eu lembro aqui, peraí. Sim, um exemplo bem simples, né? Vamos supor, vocês pegam, ou vocês, quando mais jovens, ou os filhos de vocês, né? Vocês chegavam para o pai, assim, para o pai e para a mãe. Mãe, vai ter uma viagem da escola, vai ter uma excursão, tal. A senhora deixa eu ir, custa R$ 200. Olha, mas eu já tenho, né, do dinheiro que a senhora vinha me dando, eu estava juntando, eu já tenho 100. Fácil você convencer, né, o pai, a mãe ali, o responsável, a lhe dar só 100, até porque você mostrou que teve o compromisso, né, que teve o cuidado de juntar o seu dinheirinho para investir, né, em algo que fosse interessante para você. Então, foi a contrapartida aí que você trouxe e provavelmente convenceria, né, o responsável ali, ou os filhos de vocês fazendo isso também. Então, mostra, né, que aquela criança, aquele jovem ali se organizou e
está pedindo ali apenas uma parte, né, para poder participar daquela atividade, né, escolar. Dando continuidade, a gente tem a questão da preparação da apresentação. Então, vocês estão no TCC1 agora, a gente ainda está vivenciando uma pandemia, né? Infelizmente, a gente está na questão do isolamento social por questões de saúde pública, né? De segurança de saúde, não só individual, mas social, no sentido de que tem uma responsabilidade para com aqueles que apresentam grupos, que são do grupo de risco. É uma doença, a COVID, que pela forma recente, né, que ela se apresenta, pelos danos graves que ela pode também causar, cada vez mais sendo descobertas novos problemas que ela causa, não existe ainda uma certeza. Você vai apresentar sintomatologia grave, vai ter sintomas leves ou você vai ser assintomático. Não existe essa informação, né? E devido a isso, pessoas jovens, saudáveis, né, já acabaram morrendo sem doenças pré-existentes, sem problema de saúde nenhum, acabaram morrendo por Covid. Então, aquelas pessoas que já, né, têm uma chance maior de desenvolver sintomas graves, pessoas idosas, pessoas com patologias como diabetes, hipertensão, né, outras doenças cardíacas, então já foi mostrado que elas apresentam sintomas, têm uma chance maior de apresentar sintomas graves e vir a óbito. Devido a isso, a gente mantém o isolamento social, né, porque cada um tem os seus familiares, tem seus amigos, né, as pessoas que residem junto com vocês em casa, então para diminuir as chances de exposição e você tá levando, né, o vírus para os seus entes queridos, então a gente está vivendo o isolamento social na nossa instituição como uma forma de segurança e, né, manter aí não só vocês, mas todo o corpo docente, funcionários e parentes e amigos de vocês seguros também. Dessa forma, ainda, né, não vamos ter as apresentações presenciais por enquanto, mas se Deus quiser, né, 2021 vão trazer boas novas, Deus queira que seja um ano só de coisas boas, né, porque 2020 tá complicado, né, e aí a gente consiga ter a apresentação de vocês presencialmente. Dessa forma, eu vou estar trazendo para vocês dicas, vamos dizer assim, de como realizar essa apresentação oral. Mesmo que porventura, né, não tivesse a apresentação oral para vocês, isso vai servir para situações futuras, né, situações onde vocês vão se deparar com a necessidade de haver essa verbalização, né, das informações que vocês têm. Vocês vão ser profissionais da área de saúde, né, seja de enfermagem, seja de biomedicina, seja de estética, seja de radiologia, seja qual for o curso de vocês, vocês vão estar tendo a necessidade de falar com pessoas. E dessa forma, quando você treina para uma apresentação de um trabalho, eu sei que é diferente porque neste sentido vocês vão estar sendo avaliados. E lógico, quando a gente fala avaliação, né, a gente treme na base, mas vocês vão criando, vamos dizer assim, formas de você ter mais segurança em falar para os outros, tá? E dessa forma vocês vão conseguir, né, ter a aplicação da profissão de vocês, o exercício profissional de vocês mais adequado, uma vez que você vai conseguir transmitir o conhecimento que você tem relativo às necessidades ali do seu cliente, de informações que você precisa estar passando para eles. Então, gente, eu não vou para agora nessa parte de preparando a apresentação, eu vou deixar para a próxima aula, para que a gente não tenha uma quebra no raciocínio, tá? Então, gente, não teria como começar e terminar essa parte agora, para não fazer um restinho de aula corrido. Então,
Então, a gente encerra essa parte agora e na aula seguinte a gente dá continuidade com essa parte de apresentação oral, onde eu vou falar para vocês, dar algumas dicas de como preparar o slide, o que deve ou não vir nos slides de vocês. Vou falar também da questão da postura de vocês, o que também deve ou não ser feito durante uma apresentação oral, a questão da fala, a questão da vestimenta, a questão dos slides, como eu estava dizendo, né, o que deve ou não ser colocado nos slides, e às vezes a gente acaba pecando pelo excesso, a gente usa o PowerPoint de forma a querer mostrar que você tem conhecimento dele, colocando todas as animações possíveis e imagináveis. Então, a gente vai falar algumas coisinhas, né, algumas dicas sobre isso. E para concluir, nós falaremos sobre a questão do comitê de ética, tá? Então, vou falar para vocês como que vocês vão poder estar submetendo o trabalho de vocês para avaliação do comitê de ética de forma ao trabalho de vocês serem submetido, né? Se for pesquisa de campo, onde vai envolver pessoas ou dados de pessoas, então é necessário que vocês sigam a metodologia e os critérios que são cobrados pelo comitê de ética. Então, o comitê de ética ele vai estar avaliando o mérito do trabalho de vocês, a relevância, os riscos, e tudo isso a gente vai falar com calma na aula da semana que vem. Então, por hoje, ficamos por aqui, tá? Tenham todos uma excelente semana, ou uma excelente semana, se for o caso, né? Depende de quando cada um vai estar assistindo esse vídeo. Fico à disposição para tirar dúvidas agora. Fiquem com Deus. Bom final de semana e até a próxima aula, então.